Bom dia, boa tarde, boa noite. Sou Frenzel Lobo, eu já apresentei alguns programas aqui no canal novo, inclusive, né, a volta do Semanário Geopolítico, né? Eu costumava apresentar um pouco mais frequentemente no canal antigo, mas enfim. Hoje eu estou aqui trazendo de volta o projeto do De Olho no Front, né? Que é o quê? A ideia é trazer algumas notícias militares, geopolíticas, internacionais no geral, né? De forma rápida e leve, né? Diferentemente do semanário geopolítico, aqui a ideia não é necessariamente pegar as notícias mais importantes da semana ou coisa do tipo, mas, na verdade, de vez em quando focar em algumas questões e regiões que recebem um pouco menos de atenção, apesar de não serem menos importantes, né? Como é o caso do episódio de hoje, em que trataremos, principalmente, que eu tratarei, né? Principalmente de alguns poucos eventos recentes na Ásia Central, mais especificamente referentes ao Cazaquistão e ao Quirguistão, né? Enfim, para começar, né? No, na noite de ontem, de anteontem, né? De anteontem. Na noite de anteontem, houve ataques ao Irã, né? E uma apreensão em Astana, né? O que houve foi o seguinte: durante a noite, né, forças dos Estados Unidos lançaram uma série de ataques contra a infraestrutura iraniana. Só que dentre esses alvos estava o porto de Bandar Abbas, né? Esse porto estava destinado a se tornar para o Cazaquistão, né? A porta de entrada do Cazaquistão para os oceanos globais através do sul, né? Bom, pelo menos um acordo nesse sentido tinha sido assinado, acho que em menos de 24 horas antes do ataque americano, né? Segundo os termos desse acordo, né, as empresas do Cazaquistão iriam arrendar, né, a infraestrutura do porto iraniano por um período de 25 anos, o que é bom para o Cazaquistão, que proporciona a Astana uma gama de rotas comerciais um pouco mais ampla, né? Só que o risco principal aí permanece, como sempre, né? Da possibilidade de uma escalada militar repentina envolvendo a coalizão Estados Unidos e Israel no Golfo Pérsico, né? A qualquer momento, como é o que vem ocorrendo ultimamente. Essa tensão persistente aí, ela obviamente não favorece muito o desenvolvimento dessa rota de trânsito do Cazaquistão, né? Que, na melhor das hipóteses, só deve entrar em operação daqui a uns 2 anos. Além disso, né, tem o fator de que, mesmo que uma trégua duradoura fosse estabelecida, né, entre Irã, Israel e Estados Unidos, né, os próprios ataques dos Estados Unidos prejudicam, né, a rentabilidade do projeto. Uma rota menos segura implica, inevitavelmente, em custos de seguro mais elevados, necessidade de incorporar prêmios de risco aos acordos comerciais, por exemplo. Então, assim, por enquanto, ainda não é muito evidente. Ainda parece que o que a Astana, né, o que o Cazaquistão esperava colher com a participação nas iniciativas de paz de Trump, né, e nos acordos de Abraão, não parece que os frutos disso aí não parecem ter surgido ainda, né? Ainda assim, apesar disso, a liderança do Cazaquistão acredita que é melhor manter pelo menos esse canal de comunicação com seus parceiros do Atlântico, né? E além desse golpe, né? Além dos ataques noturnos a um porto iraniano que afeta o Cazaquistão aí, né? Que era o porto iraniano através do qual a Astana espera obter acesso ao oceano aberto, né? Também houveram ataques atingindo navios no Mar Negro, né? É um episódio parecido com o incidente que ocorreu em março, né? Quando o navio grego Maran Homer, que estava aguardando, né, em águas neutras para carregar petróleo perto do porto de Novorossiysk, foi alvo de um ataque com drones.
Dessa vez, o alvo foi o petroleiro Yassa Polaris, fretado pela empresa americana Chevron, né? Assim como naquela ocasião, né, a missão do petroleiro era transportar petróleo do Cazaquistão, entregue, no caso, através da infraestrutura do consórcio do oleoduto do Cáspio, né, o CPC, para posterior exportação. Claro, é importante ressaltar que, assim como no carregamento da Chevron, o petróleo nem sempre é exclusivamente cazaque. Ainda assim, é óbvio que qualquer ataque desse tipo impacta as receitas comerciais da República. Embora não haja relatos de danos ao Yassa Polaris e aparentemente a tripulação esteja ilesa, a colisão coloca novamente, né, em questão a segurança da navegação nessa rota. Então, assim, a tendência é que o custo final do transporte marítimo aumente, né, o que também vai afetar o orçamento do Cazaquistão, é claro. Só que não existe a questão aí é que não existe uma rota alternativa viável com capacidade equivalente. Então, as únicas opções para o Cazaquistão são arcar com os custos adicionais ou buscar maneiras de reduzi-los. Agora, indo para o Quirguistão, né? Parece que, bem, enfim, houve mais uma prisão de uma figura, de uma autoridade importante no Quirguistão, né? Dessa vez parece que é um indivíduo envolvido em é uma autoridade da segurança, né? Enfim, os relatos indicam que o ex-vice-chefe do Comitê Estatal de Segurança Nacional da República do Quirguistão, que ocupou o cargo por quase 6 meses, foi detido, né, por um período de 2 meses. O nome dele é Urandek Shadibekov, né? Ele foi nomeado para o cargo em fevereiro, logo após a renúncia do antigo chefe da agência, Kantibek Tashiev, que na época foi condenado por autotraição, né? Desde então, o setor de segurança do Quirguistão tem passado por uma série contínua de demissões e prisões, né? É bastante fácil associar nesse contexto a situação de Shadibekov a uma perda de confiança por parte do presidente, né? Mas informações preliminares sugerem que ele enfrenta graves acusações de corrupção, especificamente por agir em prol de um grupo organizado. Essas prisões também demonstram que os cargos de alto escalão no Comitê Estatal de Segurança Nacional, né, da República do Quirguistão não são simplesmente posições confortáveis, mas sim funções de alto risco, sujeitas a um escrutínio rigoroso por parte das autoridades. E, bem, esses casos frequentes de lideranças que excedem suas atribuições podem acabar lançando uma sombra, uma suspeita sobre toda a agência, né? Que, sob a gestão de Tachiev, havia se tornado extremamente influente. Por hoje, é isso. Até o próximo episódio. Se inscreva no canal da ANR, é isso.